E o projeto de lei que endurece, principalmente para quem descumpre o Plano São Paulo, foi votado nesta manhã, na manhã desta quinta-feira, em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Matão. É sobre esta aprovação que eu vou conversar com a presidente da Câmara, Ana Mondini. Bem, Ana, um projeto que foi bastante discutido, tanto em reuniões como antes um pouco da votação, mas todos os vereadores votaram a favor desse projeto, que é dolorido, mas é necessário, né, Ana? Isso mesmo, Beto. Além de termos discutido desde segunda-feira, desde sexta-feira, quando o projeto entrou nessa casa, nós estamos discutindo o projeto, coloca emenda, mexe lá, mexe aqui. Tanto que não deu para colocar emenda, a gente fez um projeto substitutivo ao do prefeito. Mas, como toda discussão é válida, toda dúvida é válida, por quê? Porque depois a pessoa não pode negar ignorância. Então, toda discussão é democrática. E hoje nós tivemos aqui uma discussão novamente a um projeto substitutivo, nosso próprio aqui da Câmara, que foi os 11 vereadores que assinaram, tivemos novamente discussões. Discussões essa que entramos numa concordância, que algo precisa ser feito, que não pode correr solto mais, infelizmente. Por que não pode correr solto mais? Porque nós vemos aí que o número de internados aumenta, abaixa, que no começo da semana sempre aumenta. Por quê? Por causa das festas, das aglomerações. Então, o prefeito, até nós já parabenizamos o prefeito Cido Ferrari, porque ele poderia ter mandado em forma de decreto, quer dizer, decreto não passa pela Câmara, ele discutiu com a Câmara esse projeto, nos deu a oportunidade de emendar o projeto. Emenda essas, Beto, que nem foram emendas, foram substitutivos. Nós ia ser mais rígidos com algum setor, né, dos comerciantes. Mas nós tivemos uma reunião com os comerciantes, alguns deles veio para representar, porque não podemos atender a todos na Câmara, mas estão cientes das novas regras. Se descumprir, sabe que vai ser punido. Então, eu gostaria novamente de deixar aqui, sempre dizer que o vereador, ele não faz a defesa de um ou outro comerciante, que nós estamos aqui para representar a totalidade dos munícipes. E o que os munícipes nos pedem, a maioria em si, vamos reenriquecer as leis no município para acabar com as aglomerações. Agora nós demos aí ao prefeito o direito dele fazer uma assessoria, demos o poder de polícia para que ele nomeie de alguns setores mais fiscalização, pessoas que possam estar indo fiscalizar esses comércios que estão fora da lei, que estão cometendo infrações desde que quando começou o Plano São Paulo, começou a pandemia. Nós vemos aí que as reclamações de alguns estabelecimentos, Roberto, é sempre os mesmos. Então tem que realmente, já que não vai pelo amor, que vá pela dor. Ok, conversamos aí com a presidente da Câmara Municipal de Matão, Ana Mondini. E você que está acompanhando a TVM, saibam agora como vai ficar a lei que foi aprovada na Câmara em sessão extraordinária nesta quinta-feira. Fica terminantemente proibido no município de Matão venda de bebida alcoólica no comércio varejista ou atacado das 9 da noite às 6 da manhã, de segunda a domingo, inclusive feriado. Realização de festas em salões, chácaras, áreas de lazer e congêneres. O descumprimento de qualquer destas vedações dispostas nos artigos vão gerar multas. A aplicação das seguintes penalidades: multas de R$2.000 para o proprietário e responsável do estabelecimento, multa de R$500 para cada pessoa presente no local, multa de R$5.000 para o proprietário ou responsável pelo estabelecimento e de R$1.000 para o consumidor responsável pela aquisição da bebida alcoólica, seja qual for a quantidade, para o caso do inciso 1º. Em caso de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro para o proprietário e para o responsável pelo estabelecimento comercial, devendo o local ser lacrado pelo período de 15 dias consecutivos, e o alvará será suspenso no prazo nunca inferior a 30 dias. O rompimento do lacre
A multa é multiplicada por 5 vezes e a lacração será determinada nunca inferior a 90 dias. Poderão funcionar livremente os demais estabelecimentos, seja do comércio, da indústria, prestadores de serviços, bem como supermercados, mercados, mercearias, restaurantes, lojas de conveniência, bares, padarias, distribuidores de bebidas e congêneres, inclusive os templos e os cultos religiosos, desde que respeitem o horário estabelecido nos acordos coletivos com seus colaboradores e no horário comercial da cidade, ou ainda nos horários e regras de restrição previstos no Plano São Paulo para cada argumento nas respectivas fases adotadas pelo governo. No caso do presente artigo, com exceção das pessoas jurídicas, assim denominadas, indústrias que podem atuar com 100% de sua capacidade operacional. Os demais estabelecimentos deverão respeitar as seguintes condições. No caso, limitação de 40% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento, somados os colaboradores e consumidores, seguindo o Plano São Paulo. Distanciamento de 2 metros. Álcool em gel. Exigência obrigatória do uso de máscara para consumidores e também colaboradores. No caso de supermercados e similares, passa a ser obrigatório o controle de entrada no limite previsto de 40%, bem como a aferição de temperatura individual das pessoas, o controle e organização de eventuais filas em razão do limite de pessoas no interior do estabelecimento e a proibição de ingresso de mais de um membro da mesma família. Fica proibida a disponibilização e utilização de mesas de jogos em restaurantes, lojas, conveniência, bares, padarias, distribuidoras de bebidas. Será permitido a apresentação musical ao vivo em eventos, restaurantes e bares, devendo ser respeitado o horário de funcionamento dos estabelecimentos. A obrigatoriedade de os clientes permanecerem sentados. Os músicos serão computos na capacidade de pessoas autorizadas a entrar no estabelecimento. O descumprimento de qualquer das vedações dispostas. Aplicação de multa, inclusive de forma cumulativa de R$1.000 por regra disposta nos incisos lidos acima. Em caso de reincidência, aplicada em dobro. No caso de nova reincidência, o local será lacrado por 15 dias. Rompido o lacre, o alvará será suspenso num prazo nunca inferior a 30 dias. Instituições bancárias, financeiras, casas lotéricas, concessionárias de serviços públicos deverão obrigatoriamente organizar o atendimento de clientes através de senhas, agendamentos de horário de atendimento e organização das filas na parte exterior do estabelecimento por meio de um colaborador devidamente identificado. O descumprimento das regras do presente artigo, sem a necessidade de notificação anterior, a multa será de R$5.000 ao proprietário do estabelecimento, aplicada em dobro na reincidência. No caso de nova reincidência, o local será lacrado por prazo de 15 dias. Rompido o lacre, o alvará será suspenso nunca num prazo inferior a 30 dias. O munícipe que descumprir as regras de distanciamento social e não usar máscaras nos estabelecimentos descritos, bem como promover aglomeração nas filas externas já organizadas, serão multados. A multa será no valor de R$500. Fica terminantemente proibido, salvo se por necessidade de trabalho, a permanência de 3 ou mais pessoas aglomeradas em ruas, avenidas, praças, parques e jardins, das 18 às 21 horas de segunda a sexta-feira. A permanência de 3 ou mais pessoas aglomeradas em ruas, avenidas, praças, parques e jardins, das 14 às 21 horas aos sábados, domingos e feriados. Estacionamento de veículos nas ruas, avenidas com pista dupla, em todo o perímetro urbano nos horários compreendidos entre 21 horas e 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados serão proibidos. Nos sábados, domingos e feriados, será proibido o estacionamento entre 14 horas às 6 horas da manhã. Os moradores frontais aos locais referidos e estacionamentos destinados a colaboradores de indústrias localizadas na Avenida Baldã, entre a Avenida 15 de Novembro e o término da pista dupla da Avenida João Marquesan, estes serão permitidos somente em horário de trabalho.
O descumprimento das regras gera multa de R$ 500 para cada uma das pessoas. Essa lei entra em vigor a partir de sexta-feira, dia 26 de junho.